Olá, bem-vindo a mais um Ó com a Kenga, e hoje o assunto que a gente vai tratar é hermenêutica. Eu queria tentar começar fazendo uma diferença entre hermenêutica e interpretação, tá certo? Então, às vezes a gente usa esses dois termos como sendo iguais. Eu queria ajudar você a perceber que eles não são. Hermenêutica atua em áreas muito maiores do que a interpretação. Hermenêutica vai além do que a definição e a compreensão dos elementos de qualquer processo interpretativo. Hermenêutica também lida com o próprio intérprete, as suas pressuposições, as suas crenças, a maneira como ele lida com a realidade. Então, tudo isso vai, de alguma forma, influenciar a maneira como ele lida com a interpretação, principalmente a interpretação de textos. Então, a hermenêutica é muito maior do que a interpretação de texto. É como nós, palavra difícil, decodificamos a realidade, como nós vemos a realidade à nossa volta. Língua, cultura e aí também textos. Quanto ao texto, então a interpretação de textos, nosso texto sagrado, é um elemento, é um uso, é uma atuação dessa hermenêutica. Então, a hermenêutica, ela poderia, quando aplicada à interpretação de textos, ela poderia ser definida talvez como uma filosofia, isso é, a compreensão, o todo, não somente os elementos do texto, mas as pressuposições relacionadas ao próprio ato de interpretar, de encontrar o significado de textos. Então, a filosofia da interpretação, associada também a como a gente junta, isso é, sumariza as informações bíblicas e sintetiza, coloca em caixinhas, em quadrados. Então, como é que ficaria dentro de um esquema? Vamos tentar sugerir esse aqui. Então, hermenêutica aqui em cima, tá bom? E aí aqui teria uma palavra exegese, que eu vou explicar mais na frente. Exegese, de maneira simples, são os processos, os passos que você toma para descobrir o significado de um texto. O objetivo da interpretação é descobrir o significado pretendido. Então, ao longo do tempo, muitas pessoas eles se distanciaram do autor, achando que não mais o autor, mas às vezes o texto e o próprio leitor, ele dava conta do significado. Então, o significado era aquilo ou que o autor queria, ou aquilo que o texto queria, ou aquilo que o próprio leitor queria. A interpretação do texto sagrado, utilizando uma hermenêutica sadia, vai ver como propósito final da interpretação do texto a descoberta do significado pretendido pelo autor. Então, tem-se uma boa hermenêutica e faz-se uma boa interpretação quando o significado que a gente encontra é muito parecido com o significado que o autor sagrado pretendeu e colocou no seu texto. Nós acreditamos que o significado ele está preso pela história, os usos, os costumes, a visão de mundo daquele período em que o autor escreveu. Esse significado, mais do que a história, tem o aspecto da linguagem. Ele escolheu determinadas palavras e essas determinadas palavras se ligaram a outras formando orações, e essas orações formaram parágrafos e os parágrafos formaram textos. Então, nesse relacionamento entre palavras e o seu contexto, o significado também está lá, tá certo? E isso foi colocado dentro de um acordo entre o escritor, no caso o autor, e os próprios leitores daquela época, dentro de uma literatura específica, dentro de uma narrativa, dentro de uma poesia, de um salmo, dentro de um provérbios. Então, esses três elementos, a história, a gramática, isso é, a língua em si, e a própria literatura, essas três coisas garantem, se forem observadas, garantem que a interpretação do texto terá o seu objetivo alcançado, que é a descoberta do significado pretendido ou da intenção autoral nesse sentido. Quais são os grandes problemas que a hermenêutica tem, no entanto? Muita gente, eles conseguem definir a hermenêutica até bem e conseguem estabelecer os princípios que devem gerir e direcionar uma boa interpretação de texto, tá certo? Qual o problema? O problema vai ser a consistência.
Nem todo mundo que sabe o que fazer, de fato, se propõe a fazer e é consistente naquilo que faz. Então, algumas pessoas começam compreendendo esses 3 elementos, a história, a gramática e a literatura, e eles começam bem. Determinados textos, no entanto, são difíceis para eles. Por isso que as pressuposições precisam ser reconhecidas pelo intérprete. O que pode forçar uma interpretação errada? Sua tradição, a minha tradição, medo de encontrar uma coisa que talvez o meu sistema não permita, a maneira como eu percebo a vida. Outra coisa, eu posso ter as minhas preferências sobre determinadas leituras, eu posso ter uma história de vida que pode ser difícil ou traumática e aquilo me empurra para ler determinada coisa ou encontrar coisas que lá não estão. E a última, talvez uma das mais comuns, é o temor dos homens. Às vezes na leitura, mesmo observando esses 3 fatores, a gente chega a determinadas conclusões que talvez sejam difíceis, vai contra o que a maioria das pessoas pensam, e por medo, temor dos homens, às vezes a interpretação acaba sendo distorcida. Então você interpreta usando essa exegese aqui, e aí você sumariza os dados da sua interpretação, e aí seria essa teologia bíblica. Depois você sintetiza isso olhando o todo da revelação, sua teologia sistemática. Em seguida, você olha se essa interpretação, depois de passar tanto pela exegese, tanto pela teologia bíblica, quanto pela teologia sistemática, como é que ela foi compreendida, esse texto, como é que ela foi compreendida na teologia histórica? Como é que ela foi compreendida ao longo da história? E aí, por último, quais são as implicações dessa informação, dessa interpretação na vida prática? Isso é teologia prática. Então, a hermenêutica é esta filosofia de compreensão da realidade que, aplicada a textos, vai ser a interpretação de textos que é ancorada numa exegese, isso é, a compreensão desses elementos história, gramática e literatura, e é apoiada por um sumário, teologia bíblica, uma síntese, teologia sistemática, e é reforçada por uma teologia histórica, a interpretação daquele texto ao longo da história, mais uma teologia prática. Então, essa é a senhora hermenêutica. Espero que vocês tenham entendido o que é hermenêutica, o que é interpretação e o perigo da falta de consistência na hermenêutica, nos elementos de uma boa interpretação. Lembra que para nós, que somos estudantes da Bíblia Sagrada, o mais importante não é nem dizer a verdade a respeito de Deus, mas dizer a verdade a respeito de Deus do texto que diz aquilo que a gente está dizendo. Ou seja, não é suficiente para a gente dizer apenas o correto a respeito de Deus, mas dizer o correto do texto correto. Então, vamos para frente.